Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, por ter nos trazido esta noite à Tua casa para Te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos e pela graça que Tu tem derramado sobre a Tua igreja. Pai bendito, prepara-nos para receber a Tua mensagem nesta noite. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Sempre é uma alegria estar com vocês. Estávamos ali em Caroebe, a missionária me designou para estar com os irmãos aqui nesta noite. Como é que arruma isso aqui? É assim mesmo, Tiago? Que arruma isso? É assim mesmo? A gente é meio alto, né? Abra a sua Bíblia, a palavra diz, vamos ficar em pé? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso é o de número 8, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. Estou procurando o relógio, está ali, né? Está certo o relógio, né? É isso mesmo, 7h30? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Amém? Podeis sentar. Meus irmãos, este relato de Paulo aqui, ele traz até algumas interpretações. Quando Paulo fala que da vida desesperamos, alguém chegou a dizer até que Paulo pensou em se suicidar, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Paulo teve um grande problema naquela região, onde uma grande multidão se levantou e algumas pessoas queria de toda forma dar um jeito de matar Paulo. Eles armaram um laço e tentaram de todas as formas, e um sobrinho de Paulo ficou sabendo, relatou o problema que ali, o que estava acontecendo. Paulo até insistiu em querer pregar, mas ele foi aconselhado por alguém, dizendo, não, é bom que você não pregue, deixa isso para lá. Mas Paulo, ele percebeu naquele tempo, naquela hora, houve um grande alvoroço, um movimento muito grande, e ele imaginou mesmo que naquela hora eles iam morrer. Então foi um momento muito difícil para Paulo, e ele está dizendo aqui, né, da tribulação que sobreveio na Ásia, e até da vida a gente se desesperou. A verdade é que nós não estamos isentos de enfrentar alguns desafios na nossa vida. É por isso que o crente deve estar sempre orando e buscando a Deus, para criar uma casca, para poder suportar os momentos de dificuldade que surgem sobre a nossa vida. Porque Jesus disse que eu sou o Senhor e todos me perseguem. Imagine vocês que são servos. Então ele deixou bem claro que nesta vida nós íamos passar por algumas dificuldades. Ele chegou a dizer, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se a gente for ler a Bíblia e ver a história, todos os grandes homens, todos eles enfrentaram grandes desafios na sua vida. A vida de Davi mesmo era uma constante luta, era um momento inteiro Davi enfrentando grandes dificuldades, problemas familiares, até problema moral. Davi enfrentou coisas na sua vida que, humanamente falando, e a gente começa a pensar como um ser humano pode passar por momentos como esse e vencer. Só que vencer para quem está com Deus não é difícil, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores.
E diz mais Davi no Salmos 34, verso 19, ele diz que o justo padecerá aflições, mas Deus o livrará de todas. Não é de algumas, é de todas. Então as aflições, elas surgem, ela vem, mas ela não vem para nos matar. Ela vem como uma forma de pedagogia, de ensinamento, para que o crente possa crescer. Mas nós, muitas das vezes, nos momentos críticos, ao invés da gente aprender, a gente desaprende. Eu fico encantado quando José, ele tem aquele menino e ele expressa algo interessante, ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele não amaldiçoou tudo que ele viveu, porque ele entendeu que tudo que ele passou era as mãos de Deus lhe ensinando para fazer algo grande na sua vida, como fez e todos nós sabemos. Então, neste caso aqui, Paulo, a gente começa a olhar e ver um grande homem como Paulo, um mentor intelectual do cristianismo, um grande intelectual, que diz que perdeu até a esperança da vida. E quando a gente ouve alguém verbalizar uma coisa como essa, que está desistindo da vida, a gente fica até meio chocado, sem entender como que um crente chega no limite de dizer que vai desistir da vida. Eu também não consigo entender alguém que desiste da vida, porque viver é tão bom. Você gosta de viver? Eu também gosto de viver, e viver é bom demais. Mas entenda uma coisa, o ser humano, há momentos na vida dele, que acontecem coisas, que acaba chocando o próprio ser humano e aqueles que lhe cercam. Lembra da história de Moisés? Ele vê uma briga, ele vê uma confusão, e ele se envolveu naquela treta, como diz lá em São Paulo. Era alguém ferindo uma outra pessoa, ele achou aquilo covardia, e ele foi defender aquela pessoa. Mas nessa de defender, Moisés acabou matando aquele cidadão. Agora, uma coisa que eu quero pensar aqui, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que já existiu. Só que foi separar uma briga e matou uma outra pessoa. Agora imagine se esse Moisés fosse bravo. Talvez você ia falar: Moisés é um desequilibrado, ele vai apartar uma briga e mata outra pessoa. Porque é muito fácil nós julgarmos o comportamento das pessoas e as atitudes das pessoas. Mas Moisés ali, ele estava enfrentando uma crise, ele não tinha saída. A saída foi o que aconteceu. Ele acabar assassinando alguém, matou alguém, e isso marcou a vida de Moisés. Ou vocês acham que é fácil matar alguém e a pessoa dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecido? É muito difícil essa coisa de tirar a vida do nosso semelhante. Isso não é fácil, isso é muito complicado. Eu estava vendo uma entrevista de um policial, ele falou assim: rapaz, às vezes a gente entra em confronto com um ladrão, e às vezes, e sempre é da parte do bandido que vem esse negócio de dar tiro. Eles que dão tiro na gente, a gente revida. Mas ele disse: mas é tão difícil você assassinar, mesmo a pessoa sendo ladrão, porque ele tem pai, ele tem mãe, o cara está lá caído no chão, esvaindo em sangue, chega a mãe dele chorando, desesperada, chega o filho dele, a mulher dele, os parentes dele, e aquilo choca a gente, porque é um ser humano, apesar de ser ladrão, mas é gente que está ali. Então é coisa que a gente precisa pensar, neste caso de Moisés, porque o ser humano, para ele passar da sanidade para a loucura, é uma coisa muito fácil, muito rápida. Você não vê a história de alguém que surtou de uma hora para outra? Aí alguém fala: o capeta entrou nele. A pessoa vira de uma hora para outra, dá um surto. Isso é comum, irmão, no ser humano, e a gente precisa tomar muito cuidado. É por isso que o crente tem que estar sempre vigiando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, se revestindo do poder de Deus, porque tem alguém aí que gosta de aproveitar dos nossos momentos complicados, mas ele querendo aproveitar ou não, existe um Deus para nos guardar e nos proteger e nos colocar em vitória para a sua própria glória. Quando eu vejo a história de Davi, Salmo 55, olha os salmos que Davi escreveu. Ele deseja o seguinte: eu queria ter asas como pomba,
eu voaria para o deserto, lá eu pernoitaria, e assim eu ia fugir da fúria do vento e da fúria da tempestade. Davi, ele estava querendo ir para o deserto. Ele desejava ter um par de asas para fugir dos problemas, das dificuldades da vida. E é claro que isso é muito comum no nosso meio. De vez em quando dá vontade de sumir mesmo, virar fumaça, não dá? Não tem hora que dá vontade de dar as costas para tudo, abandonar tudo. Aí quem ouve você fala, meu Deus, esse irmão está praticamente desviado, porque ele está falando em desistir. Mas isso é de nós, é do ser humano. Quando a pressão bate, irmão, a gente pensa um bocado de besteira, um bocado de bobagem. Aí você vai entender, acho que agora eu pequei demais, agora eu vou ter que fazer uma confissão no culto de Santa Ceia, porque eu fui longe demais, eu desejei coisas horríveis, eu acho que Deus nem tem mais interesse em mim. Gente, eu conheço na Bíblia alguém que tinha muito mais intimidade e relacionamento com Deus do que eu e você, mas num dia de crise, ele fez algo que talvez, se você tivesse lá, escutasse este homem tomar aquela atitude, você também ia ficar decepcionado. O nome deste homem é João Batista. Ele está preso na prisão, e alguém foi lá visitar ele. E depois ele manda alguns dos seus discípulos perguntar para Jesus. Pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo, ou nós teremos que esperar um outro. Aí o camarada foi lá perguntar, mestre, João na prisão mandou te perguntar se o senhor é o Messias mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. A resposta de Jesus foi, diga João, que os mudos estão falando, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Essa foi a resposta que Jesus mandou para João. E de repente Jesus começa a dizer às turbas, o que foste ver? Um homem vestido de linho? Não, os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios. E o que foste ver então? Uma cana agitada pelo vento? Não, e o que é que você foste ver então? Aí ele pega e diz para os discípulos, dentre os nascidos de mulher, nunca houve um homem maior do que João. Ele podia ter censurado, dizendo, João, pergunta para João, se ele já está desviando, se ele já caiu da fé. Ele é meu primo, ele profetizou ao meu respeito, ele falou que eu era mais poderoso do que ele, que depois dele viria alguém que ia batizar com o Espírito Santo com fogo. Agora no momento de crise, João me faz passar uma vergonha dessa. Mas Jesus não censurou João, porque ele sabia do momento de João, o que é que João estava vivendo. João estava com um problema existencial, mas não deixou de ser o grande João. Irmão, os teus momentos de crise você não deixa de ser o que é, o servo de Deus, o chamado de Deus, o vocacionado de Deus, aquele que Deus ama e que te chamou e que vai te abençoar. Você crê? Então glorifique a Deus aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. As suas crises não te faz menor do que você é. Não. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Lembra quando a gente era pequeno, a gente falava uma coisa, a mãe da gente mandava bater na boca? Bate na boca, menino! Até parece que tapa na boca ia mudar alguma coisa, né? Mas tem uns crentes que tem isso também, sabia? Quando eles falam alguma coisa assim, eles batem na boca. Eles lembram das coisas de criança ainda. Isso é coisa para tiozinho igual eu, tá? Os jovens não entendem isso aí, não. Mas o que nós temos que entender, que a vida, ela é assim mesmo. A vida tem momentos bons e momentos ruins. Porque se fosse todo dia a mesma coisa, a vida seria muito chata. Por isso é que Salomão disse em Eclesiastes 7,14, ele diz assim, na prosperidade goza do bem, mas na adversidade considera. Porque Deus faz um em oposição ao outro para que o homem não saiba o que virá amanhã. Então, no dia da prosperidade, irmão, faz festa, glorifica, canta, pula. Mas no dia da adversidade faz a mesma coisa, glorifica, exalta, continua alegre, feliz da vida.
Porque tudo vem, mas tudo passa, nada é eterno, nada é para sempre. Salomão diz que tem tempo de chorar, mas tem tempo também de sorrir, e o tempo de cantar já chegou para você, é tempo de cantar. Aleluia! Então nós temos que entender uma coisa. Naum, ele disse assim, que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Dá para entender isso, ter um caminho no meio da tormenta? No meio do vendaval. Eu não sei se você já enfrentou algum vendaval no Amazonas aí, mas eu vejo às vezes na internet alguém contando e diz que é um apavoro tremendo, é um susto, a pessoa fica achando que terminou tudo. Mas quando a tempestade passa e tudo volta ao normal, aí eles ficam tranquilos. Mas o coração fica batendo e eles tomando água com açúcar, né? Porque tomar esse susto aí não é fácil. Mas as tempestades da vida, ela vem e às vezes nos assusta mesmo. Mas tem uma coisa na Bíblia que você grava esse versículo aí, Isaías 59, 19, ele diz assim, ó: então temerão o nome do Senhor, vindo o inimigo como correntes impetuosas de água, quer dizer, trazendo tempestade para a tua vida. O Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, quando o inimigo vier com aquele vento para te assombrar, Jesus levanta a bandeira e vai dizer: aqui está a defesa desse crente. A bandeira que você levanta não é a do Brasil, não, a bandeira que você levanta é a bandeira da vitória que Deus já colocou na sua mão aqui nessa noite. Aleluia! Quando eu leio 1 Samuel 22, e Davi, Davi, o que acontece? Ele tinha matado aquele gigante Golias, né? Que ninguém teve coragem de matar. Ele foi lá, enfrentou, matou, venceu, foi promovido, foi lá para o palácio, era pajem de armas de Saul. Mas o velho começou a enciumar de Davi, a fim de querer até matar. Tentou até matar Davi. E Davi agora ele tem que fugir, ele teve que fugir para salvar a sua própria vida. Aliás, que se ele enfrentasse Davi, ele venceria, Saul, ele venceria facilmente. Porém, ele sabia que aquele homem estava ali porque Deus colocou, e ele não ia fazer um negócio que só Deus pode fazer. Então ele preferiu fugir. Não porque ele é covarde, mas porque ele sabia que aquele homem era um homem que Deus colocou lá, e ele não queria mexer em coisa que Deus fez. Então ele resolveu fugir. Mas é engraçado que no capítulo 22, no verso 3, ele diz assim para alguém. Ele vai até Mispa dos Moabitas e chega para o rei e diz assim: deixa estar aqui o meu pai e a minha mãe, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Essa expressão, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, ele estava dizendo o seguinte: eu não sei mais o que vai acontecer comigo. Eu já perdi o fio da meada, eu não sei mais o que vai acontecer. Ele sabia que tinha uma promessa, ele foi ungido rei por Samuel. Até o próprio filho de Saul falou assim: você vai ser rei de Israel e eu serei o segundo com você. Davi, ele tinha uma vocação, um chamado, ele sabia que Deus tinha algo para ele, mas a crise chegou, o momento difícil chegou e Davi se desequilibrou. Agora ele não está entendendo mais nada. E a gente passa por isso. Tem momentos que você não entende nada, não. O céu fica de bronze, a terra fica de ferro. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? E você fica sem entender absolutamente nada. E o que é pior no meio de tudo isso, que Deus não te dá uma palavra, não fala nada com você, Deus emudece. Você até força os profetas para receber uma mensagem, mas nem assim resolve. Não adianta. Porque Deus está em silêncio. E era assim que Davi estava. Aí o que ele faz? Ele protege a sua família e vai se esconder na caverna de Adulão. Irmão, a caverna não era lugar para se morar, para se viver. Ali era lugar para você entrar, sair, ou então está chovendo, você se esconde, depois que a chuva passa, você sai, mas não para morar, para viver. E era ali que Davi foi viver. Ele estava lá no palácio, ele estava em Jerusalém. Agora ele está longe de Jerusalém, numa caverna, como se fosse um criminoso, um bandido, se escondendo. E para completar o problema do homem, se juntou a ele mais 400 camaradas, desgostoso, endividado, que vivia à margem da sociedade, que também não tinha nem um pouco de esperança. Acho que ele pensou: meu Deus do céu, o que eu vim fazer nessa caverna? Gente pior do que eu veio se juntar a mim. Podia vir alguém aqui para me ajudar, mas são pessoas piores do que eu.
E a coisa não ficou assim não, apareceu mais 200. Sabe quantos estavam com ele agora? 600 pessoas, na caverna de Adulão, ao lado de Davi. E lá ele escreve o Salmo 142. Ele diz assim: olhei para a minha direita e a ninguém vi. Ninguém cuidou da minha alma. Quer dizer, Davi estava dizendo: eu estou no meio de uma multidão de pessoas, mas eu não posso contar com ninguém. Aqui é todo mundo pior do que eu. E a maior solidão, irmão, não é ficar trancado num quartinho lá no fundo, no seu quintal, não. A pior solidão é você estar rodeado de pessoas e não ter com quem contar. Assim era Davi. É a solidão acompanhada. Tristeza total ele vivendo. Mas é claro que Davi era um grande homem. Mas quando ele faz um exame introspectivo, ele olha para dentro dele, e quem sabe ele pensou: gente, eu não posso terminar minha história nessa caverna, eu não posso ficar aqui chorando a morte da bezerra, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa, para mudar essa condição e essa situação. Aí vem a Bíblia e diz que ele se tornou chefe daqueles 600 homens, ele virou chefe daqueles camaradas, deu um voto de confiança para todos eles, e ali ele fez um grande exército, o grande exército do rei Davi. Eu só vou contar algumas coisinhas de alguns daqueles homens. Davi um dia estava com vontade de beber água da cisterna de Jerusalém. Ele só desejou. 3 daqueles soldados passou pelo meio da guarnição dos filisteus e foi lá em Jerusalém, trouxe um copo d'água e disse: majestade, beba. Davi diz: Deus me livre, vou beber nada, essa água tem preço de sangue. Aí derramou a água e não bebeu. Naquele exército de Davi tinha um cidadão, não foi só Sansão e Davi que matou leão, não. Tinha um camarada lá que ele era bom de matar leão também, viu, irmã? Um leão pulou em cima de um camarada que estava dentro de um buraco, o camarada foi lá e pegou o leão e rasgou no meio com as suas próprias mãos. Fazia parte do exército de Davi. Tinha um cidadão lá, ele era tão bom na espada, que um dia ele está lá numa roça de lentilha, apareceu os filisteus. Quando os outros soldados israelitas viram, correram tudo, só ficou ele. Ele disse: eu não vou correr não. E tinha 800 filisteus, irmão, e ele sozinho. E falou para os filisteus: cai para dentro. E os filisteus veio, e ele só na espada aqui, ó. Eita! Irmão, ele matou os 800. E a Bíblia diz que ele defendeu a roça de lentilha. Você já comeu lentilha? Não serve para nada, não tem gosto de nada. Mas ele defendeu. Ô fraco, ô forte, saca a espada e defenda o seu terreno, meu irmão. Dá a volta por cima, você é capaz de vencer, porque é um Deus no controle da sua vida. Agora, cruzar os braços e esperar a tempestade passar não vai dar certo. Salmo 57, Davi diz assim: à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passe a tempestade. Quer um lugar para se esconder? Não é caverna não, se esconda nas asas de Deus aqui dessa noite. Ele é a tua proteção, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu seguro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua esperança, Ele é tudo na sua vida. Se abrace, se atraque com Deus aqui nesta noite, porque, irmão, nós precisamos se atracar com Deus de verdade, porque as dificuldades, elas surgem, elas batem na nossa vida, elas surgem. Paulo, este mesmo Paulo, que eu já falei sobre ele, este homem, ele enfrentou momentos na vida dele, que se você for ver a história dele, Paulo já foi apedrejado. Ele tomou tanta pedrada que ele quase morre. E foi na hora daquelas pedradas que ele teve uma revelação. Ele foi lá e voltou. Tanta pedrada que tomou. Foi assaltado. Teve que sair escondido num cesto para não morrer. Esse Paulo aqui. E ele mesmo conta. Ele diz: olha, gente, eu conheci um cidadão aí, eu não sei se na carne ou no espírito, mas este homem aí, ele foi longe demais. Ele foi até o 3º céu, e ele teve revelações tão profundas de Deus, que ao homem não dá nem para contar. Ele falou que era um homem que ele conhecia, mas aí ele se entregou. E ele disse: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações.
Aí eu orei a Deus para Deus tirar isso de mim, mas eu só tive uma resposta da parte de Deus. Sabe o que Deus disse para mim? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa mente. Porque quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, mas quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Não dá para entender muito isso, não, mas por favor, a graça de Deus é suficiente para te fazer vencer. A graça de Deus é suficiente para te fazer vencedor. Aleluia. Pastor, isso aí não é mensagem de autoajuda? Não, é ajuda do céu. É ajuda do alto. Eu não posso pregar para você aqui que você é um derrotado. Eu tenho que pregar que você é vencedor mesmo, e você é. Aliás, que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nesta hora. Não foi fácil chegar aqui, porque a gente sabe. O desânimo bate no coração da gente, tem hora, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou nem a fim de ir. Mas aí você recobra o pensamento, fala, sabe uma coisa, eu vou com preguiça mesmo, eu vou sem vontade mesmo, e você fez muito bem de ter vindo, porque Deus vai recompensar o teu esforço aqui nesta noite. Aleluia! Mas não se desespera não. Esse negócio de desesperar não é com a gente. Faltou paz, pede para o príncipe da paz. Está com medo, conversa com Deus, que Ele tira todo o medo seu. Deuteronômio 22. Deus chamou Moisés e falou, vem cá Moisés, entrega essa mensagem para esse povo aí. A mensagem era essa, ó. Quando saíres a peleja com os vossos inimigos, e vires cavalos e carros, e eles em maior número do que vocês, não os temais, porque eu, Senhor, estou no meio da peleja com vocês. Ele estava dizendo, não tem problema, eu estou no meio da peleja, eu sou a garantia da vitória de vocês. Os inimigos podem vir do jeito que eles vier, vocês serão sempre vitoriosos, porque a minha presença estará com vocês para trazer vitória. Aleluia! Gente, vocês sabiam que aqueles valentes de Davi que saíram da caverna, a Bíblia diz que tinha um lá que valia por 10, tinha 10 que valia por 100, e tinha 100 que valia por 1000. E a Bíblia diz mais que os camaradas tinham rosto de leão. Você já imaginou um ser humano com cara de leão? Tem coragem de enfrentar? Diz que eles tinham rosto de leão. É brincadeira? Leão é o rei da selva, né? Segundo alguém me diz que o leão ele anda tranquilamente no meio da selva, passa perto do rinoceronte, passa perto do elefante que é maior do que ele. Diz que ele passa tranquilo, porque diz que o leão não consegue enxergar ninguém maior do que ele. Eu falei, mas isso mesmo, irmão? É por isso que ele é o rei da selva? Alguém que me disse, não sei se é verdade. E a gente tem que ser assim também. Saber que não tem ninguém maior do que ninguém na nossa vida. O maior está conosco. É assim que a gente tem que viver. Quando Eliseu estava cercado lá, e de repente um moço levantou de manhã cedo, que foi dar a bacia d'água, para Eliseu lavar o rosto, ele olhou para o monte e falou, homem de Deus, nós estamos cercados. E agora? Acabou, é o fim. O que foi? Olha lá. O exército se acercando à cidade, e agora? Aí Eliseu continuou lavando o rosto e fez uma oração, a oração do descarrego. Então, sai dele. E diz, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos do moço foram abertos. Aí de repente ele olhou, não viu mais os soldados inimigos. Ele via carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu. É uma questão de entender que maior o que está conosco. Quando Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém, e Ezequias tinha recebido uma carta, o camarada fazendo uma afronta, desafiando todo mundo, xingando todo mundo, brigando, esculachando todo mundo, e o povo ficou com medo. Aí Ezequias, quando leu aquela carta, ele também ficou assustado, mas ele pegou a carta e falou, vou levar para o templo, abriu na presença de Deus e orou. Aí a resposta veio. Eu sei a ira que esse cara tem de mim, mas fica tranquilo, ô Ezequias. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. E a Bíblia diz isso em Deuteronômio 28. Os teus inimigos virão contra ti por um caminho, mas sairão derrotados diante de você por 7 caminhos. Os teus inimigos vão perder até o rumo de casa, meu irmão, porque você é vencedor.
Mas mesmo assim o povo ainda estava meio com medo. Mas aí a Bíblia diz que eles descansaram nas palavras de Ezequias e nas palavras de Isaías, porque eles disseram assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, quem tem Deus não tem que se preocupar. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo? Eu sei, irmão. As coisas chateiam, magoam, ferem, desanima a gente, mas continua crendo, confiando, acreditando, sabendo que você tem um Deus. Deus não te abandonou, Deus não deixou você, porque as pessoas têm esse negócio, né? A coisa fica ruim, não vou na igreja mais não. Parece que vai, se ele parar de ir para a igreja, as coisas vão mudar para o lado dele, vai ficar pior. E Deus não está interessado em crente que só vem na igreja quando está tudo bem, não. Quando está ruim, ele foge. Deus não está interessado. Deus quer gente que serve a Ele em tempos bons, em tempos ruins, com dinheiro, sem dinheiro, com riqueza, em pobreza, em qualquer condição. Deus quer saber, Deus quer entender que Ele é o seu maior tesouro. É isso que Deus quer saber. Quando Deus chamou Abraão e disse assim: eu quero como sacrifício teu único filho. É engraçado que Deus fala assim: aquele teu único filho é aquele que você ama. Deus mexeu no coração de Abraão aí. Que Abraão, aquilo era o dodóizinho dele. A paixãozinha dele era o menino. Tiozão, 99 anos, teve aquele menino, sonhou a vida inteira com aquele menino. Aí Deus vai lá e diz: eu quero ele como sacrifício. Ele podia perguntar, falou: Jeová, faz um negócio desse não. Demorei tanto para ter esse menino aí, rapaz, é um milagrão. Agora você quer que eu acabe com o meu milagre lá no monte? Que tribulação é essa, né? Se fosse eu ou você, a gente ia fazer isso. Ah, não, senhor, Isaac não. Pede outra coisa. Quer que eu mate a mulher, não? Não quer matar a Sara, não? Pega um sobrinho meu aí, senhor. Ou logo o Isaac, não. Mas ele não questionou, não. Ele saiu com o menino, foi lá, nem para a mulher ele avisou. Falou: eu e o menino, a gente vai viajar, tá? A gente vai adorar o Senhor. Pegou lá 2 jumentinhos, subiu em um, Isaac no outro, e eles foram. 3 dias de viagem, irmão, até chegar até em Moriá, no Monte Moriá, longe. 3 dias montado num jeguinho, para oferecer o seu único filho, irmão. Isso aqui não é para qualquer um, não. Aí não chegou, quando ele viu o monte, ele chegou no sopé, falou para os seus empregados: vocês ficam aqui cuidando do jumento para eles não fugirem, porque eu e o garoto, a gente vai adorar o Senhor e depois a gente volta. Olha a confiança dele. A gente vai e depois a gente volta. A confiança dele era tal, porque ele falou que ia, mas ia voltar. Mas Deus não estava pedindo o menino para ele? E ele foi. Chegou lá, fez o altar, aquela coisa toda que vocês já sabem, aí pôs o menino para matar. Aí ele levanta o braço, lá vem o anjo, fala: não precisa fazer isso não, Abraão. Bem sei que você teme a Deus, e não me negaste como sacrifício o teu único filho, o filho que você tanto ama. Aí tirou o Isaac de lá, tinha um cordeirinho amarrado assim, numa árvore. Aí Abraão ofereceu o sacrifício e desceu do monte, e ali Deus reforçou a promessa na vida de Abraão. Sabe por quê, meu irmão? Deus se alegra com a verdade no íntimo. A nossa crença tem que estar no íntimo, não é só nos lábios. Quando a nossa fé é uma fé só da boca para fora, que não é uma fé de coração, a gente desiste muito fácil. Mas quando a gente crê de todo o coração, a gente sabe: tudo bem, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer porque Deus, Ele é maior e Ele vai me dar vitória. Este Paulo aqui, este mesmo Paulo, naquela viagem que ele fez, e ele chega a dizer no livro de Atos, ele diz assim que eles ficaram, acho que 6 meses no escuro, sem ver a luz do sol. E todo mundo numa situação complicada, tinha muita gente naquele barco, eram vários prisioneiros, tinha acho que 250 pessoas, e eles estavam levando aqueles camaradas, era só preso, e eles muito tempo sem comer. Mas aí, de repente, até os soldados romanos até pensou em matar todos os presos, com medo deles fugir. Mas tinha alguém que gostava de Paulo e disse assim: não, vou matar eles não, rapaz. Espera um pouquinho aí. Mas ele queria proteger Paulo. Mas aí foi a hora que
que Deus aparece para Paulo e diz para ele assim: Paulo, escuta, o barco vai afundar, viu? Mas ninguém vai morrer. Todo mundo vai se salvar. A única coisa que vocês vão perder é o barco. A gente passou o tempo da vida inteira ouvindo que quando Jesus está no barco, o barco não afunda, né? Afunda sim. Ah, o barco afunda. O mais importante para Deus não é o barco, o mais importante para Deus é você. O barco você arruma outro, mas você precisa continuar vivendo para continuar a tua história. O barco bateu numa pedra, irmão, e se espedaçou todinha. Todinho o barco se espedaçou. E como aqueles homens se salvaram? Naquelas madeiras do barco, e chegaram numa ilha, que você já sabe que lá Paulo fez milagre, e foi uma coisa maravilhosa. Porque Deus tinha falado: o barco vai afundar, mas você vai viver. Aleluia! Teu barco afundou, não foi? Não tem problema não. O importante é que você continua vivo, continua fazendo as mesmas coisas, adorando a Deus, glorificando a Deus, fazendo o que você sempre fez. Não é porque o barco afundou que a vida terminou para você. A tua vida segue, a tua vida continua, a tua vida tem que ir em frente, meu irmão. Você não pode parar. Porque muitas das vezes nós ficamos chorando leite derramado, isso não é bom. A Bíblia fala de Davi. Eu acho interessante isso porque ele arrumou aquele filho lá, aquele filho com aquela mulher, que até o nome dela é esquisito, tal de Batseba. Arrumou um bacuri com aquela mulher, e a Bíblia diz que Deus feriu aquele menino. Aí o menino está lá para morrer, aí Davi se jogou no chão lá, e ficou lá se lamentando, e não queria comer, nem beber, e aquele negócio todo, e o povo preocupado com ele. Passou mais de uma semana naquela condição, até que o menino morreu. Aí começaram a comentar, se ele estava deitado no chão, a criança ainda não tinha morrido, e agora, como a gente vai dar notícia? Quando ele souber disso, ele não levanta desse chão nunca mais. Aí Davi entendeu que a criança tinha morrido, ele levantou, foi lá, tomou um banho, entrou no templo, adorou o Senhor e disse: põe pão para mim que eu quero me alimentar agora. Só que as pessoas não entenderam aquilo. E foram, como diz o baiano, foram raiar com ele. Escuta aí, rapaz, a criança estava viva, você estava aí jogado no chão, agora a criança morre, você come, toma banho, vai adorar. Aí Davi disse: ô gente, pelo amor de Deus, a criança já morreu, eu irei a ela, mas ela não vai voltar mais para mim. Ele estava dizendo: a vida segue. Terminou a história da criança, mas a minha não. Eu tenho que continuar adorando, eu tenho que continuar tomando banho todo dia, eu tenho que continuar comendo pão, porque eu preciso dar subsistência à minha própria vida. Então, pelo amor de Deus, vai em frente, meu irmão, vai ser feliz, vai viver esta vida que Deus te deu. Agora fica chorando a morte da bezerra a vida inteira. Tem pastor que troca ele de igreja, ele fica chorando a mim: oh, tenho uma saudade daquela igreja. Acabou, irmão, passou o seu tempo lá. Deus te mandou para outro lugar, porque tem coisas boas com você lá. Mas fica chorando, fica viúvo da igreja, anda até de preto. Viúvo. Tem gente que se ele perder R$100, irmão, ele fica numa tribulação porque perdeu R$100. Meu Deus, era 100 conto. Perdeu, não vai achar nunca mais. É um desespero. Mas lembra da mulher que perdeu? Ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela é parecida com a gente, né? Foi contar, falou: mas eu tinha 10, só tem 9 aqui. Contou, recontou. Eu tinha era 10, só tem 9 aqui. Ah, não é possível. Ela falou: sabe de uma? A Bíblia diz que ela acendeu a lâmpada e varreu a casa, procurou até achar. Agora eu vou te falar um negócio para você, hein? Ter que varrer a casa para achar uma dracma, a casa estava cheia de lixo dentro, não estava não? Estava cheio de tranqueira dentro da casa. Porque teve que varrer, até que encontrou e se alegrou. Agora, por favor, talvez alguma coisa que você perdeu, você não vai reencontrar mais. Mas Jesus, Ele é o complemento da sua vida. Jesus, Ele é o complemento.
É isso mesmo, Ele que completa a sua vida. Você só não pode ser feliz sem Jesus, mas com Jesus a vida segue, a alegria continua no nosso coração. Aleluia! Mas vamos voltar para Paulo. Nós fomos até tão agravados que da vida a gente perdeu a esperança. Quer dizer, a coisa não foi muito fácil, não. Foi algo assim que Paulo pensou, agora é o fim. E tem hora que a gente pensa que tudo acabou. Chegou, é o fim. Não tem mais saída, não tem mais para onde ir. Mas quando a gente pensa que chegou o fim, a gente tem que primeiro se aproximar de Deus e saber qual é a palavra que Deus tem para a gente. Porque a última palavra sempre pertence a Deus. É Ele que dá a última palavra. Agora, muitos de nós determinamos o fim de muitas coisas quando Deus não está determinando. Elias, por exemplo, ele quis pendurar a chuteira antes da hora. Se escondeu debaixo do pé de zimbro, e a Bíblia diz que no seu ânimo ele pediu a morte. O anjo chegou lá e perguntou, o que foi que aconteceu, Elias? Ele disse, eu tenho sido zeloso pelas coisas de Deus, mas aí estão querendo me matar agora, e para mim o melhor é morrer mesmo. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que os meus pais, eu quero é morrer mesmo. Sabe que o anjo entendeu bem o problema de Elias e falou, sabe o que você faz? Levanta, come e bebe, porque o seu caminho é muito longo. Esse pé de zimbro não é o fim da tua história. Você ainda vai longe, Elias. Por favor, levanta, vai comer, vai beber. Porque você tem muito o que fazer, não terminou. A sua tarefa não está terminada ainda não, Elias. É isso que Deus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão. A tarefa não acabou, o projeto não terminou. Vai fazer o que Deus colocou na tua mão para fazer. E faça de coração, com alegria, com gozo no coração. Porque isso vai resultar galardão para você. Não deixe as circunstâncias da vida fazer você tomar atitude que vai desagradar a Deus. Porque, irmão, tomar atitude na hora de pressão é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe, é tomar atitude na hora da pressão. E fazer escolha e tomar atitude tem que ser com a cabeça fresca, pensar bastante, refletir bastante, porque toda escolha, ela tem consequência. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não interfere nas nossas escolhas. Tá bom? Ele não vai interferir. Porém, você é o responsável pelas consequências das suas escolhas. Não vem escolher e depois falar, está vendo aí, Deus? Não. Deus respeita a tua escolha. Agora, as suas consequências, meu irmão, dá teus pulos. Quando as consequências chegar, dá seus pulos. Porque Deus, ele não interfere. Você pensa que a gente vai fazer alguma coisa, Deus manda um anjo lá do céu com a espada e fala assim, se você fizer isso, eu corto o teu pescoço agora. Nunca que Deus vai mandar anjo. Ele respeita as suas escolhas. Você casa com quem você quiser. Sabia que Deus não vai falar nada? Deus não vai falar. Só que depois não vem chorar não, hein? Você pode escolher o que você quiser para a tua vida, mas depois não vem lamentar não, porque isso aí é resultado das tuas escolhas. E não pode chorar, porque Davi, olha o que Deus falou para ele, o negócio é o seguinte, você fez tudo escondido, mas eu vou dar as suas mulheres na frente dos teus inimigos, tá? Outra coisa, você vai fugir dos teus inimigos, e vou te dizer uma coisa, a espada nunca mais vai sair de dentro da tua casa. Irmão Davi, ele viveu crente a vida inteira, mas Davi não teve mais sossego, depois daquele grande pecado que ele cometeu com aquela mulher. A vida dele ali, ela acabou. Davi era um homem que vivia chorando. É só ler os Salmos, ele falando, todas as noites faço nadar a minha cama no meio das minhas lágrimas. Eu misturo as minhas lágrimas com o meu alimento. Ele dizia, eu sou como um vaso quebrado no coração deles, eu estou esquecido. Quando ele diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele estava dizendo assim, no seu favor está a vida e a sua ira dura só um momento. Ele estava querendo dizer, Deus, por favor, acaba logo com esse negócio, está demorando demais. Os meus ossos estão quebrados dentro de mim. Davi perdeu a paz, perdeu a tranquilidade.
Por quê? Por causa de uma escolha, de uma atitude, de um comportamento, minha gente. Vamos tomar cuidado. Tem coisa que é prova, agora tem coisa que é castigo mesmo, que a gente arruma. Porque, irmão, posso falar uma coisa para você? Você não vai ficar escandalizado, não? Você sabia que 90% dos nossos problemas é a gente que arruma? Sabia disso? Presta atenção para você ver. Comece a lembrar de algumas coisas que você passou para você ver. Às vezes foi porque você falou demais, emprestou dinheiro que não era para emprestar para certa pessoa, emprestou o nome para alguém que você sabe que isso aí é bobagem. Esse negócio de emprestar nome é um problema sério. Depois fica aí choramingando. Eu, quando uma pessoa vem pedir dinheiro para mim, se não for muito, eu já dou logo. Porque se o cara está pedindo dinheiro emprestado, porque ele não está legal, talvez ele não vai me pagar nunca. Então eu já falo, leva logo. Quando é pouco, viu? Porque muito eu não tenho mesmo. Mas quando é pouco. Se pedir muito, eu já vou falar, não tenho. Mas quando é pouco, eu vejo que eu posso, eu já nem empresto. Falo, tá, irmão, Deus te abençoe. Porque ele não vai pagar e eu não vou querer cobrar. E cobrar as pessoas é muito chato. Eu não sei se o cara vai entender, ele pode querer me matar porque eu cobrei. Então, olha. Igual eu vendo plano de saúde em São Paulo, sou corretor de seguro. E tem muita gente que compra. Primeiro tem que pagar para o corretor. E agora é tudo online. Tudo online. Eu mando o contrato online, depois eles têm que fazer o Pix para mim. Tem gente que não faz. Está pensando que eu vou brigar? Eu nem ligo. Se me pagar, eu recebo. Se não pagar, eu vou ficar brigando. Eu vou fazer o quê, irmão? Ficar perdendo a minha paz, a minha tranquilidade. Às vezes por coisas tão pequenas. Você está me entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado nas nossas escolhas. Para a gente não arrumar problema com as nossas mãos e depois ficar no pé de Jeová. Jeová, é que Deus também, Ele é muito educado, Ele não é eu. Eu sei que eu sou muito grosso. Porque Deus não vai chegar e vai falar para você, não foi você que arrumou isso aí. Agora vai ficar me enchendo a paciência aí de madrugada aí, gritando nos meus ouvidos. Fazendo campanha de 7 dias de Salmo 91. E uma irmã falou para mim que eu tinha que fazer uma campanha do Salmo 91, orar o Salmo 91, 91 dias. Eu falei, irmã, dá licença, irmão. Que campanha é essa? Falou para mim que eu tinha que orar 91 dias, o Salmo 91. Eu falei, meu Salvador. Aliás, que daqui uns dias os crentes estão fazendo até novena, né? Se deixar. Que gosta de uma campanha, né? E tem uns que dizem assim, cuidado, irmão, campanha não se quebra, hein? Mas o que tem a ver? Campanha, irmão. Se quebrar a campanha, o que vai acontecer? A única coisa é que eu perdi um culto da campanha, mais nada. Aí Deus vai me amaldiçoar porque eu faltei num culto de campanha. Mas vamos voltar, deixa esses negócios para lá, né? Vamos deixar esses assuntos. Então, minha gente, vamos lá. Quando a gente perde a esperança da vida, e Paulo, não que ele quis deixar de viver, mas ele entendeu que talvez seria o fim dele. Só que Deus tinha um plano grande na vida de Paulo, tinha um projeto para a vida dele, e a história dele não ia terminar ali. Paulo tinha muita coisa para fazer, ele tinha que pregar muito, embora Paulo morreu muito cedo. Paulo morreu novo, ele não morreu farto de dias, não. A maioria dos apóstolos morreram cedo, e tudo de morte violenta. Ninguém morreu dormindo lá não, irmão. Dormiu e não acordou, ninguém. Só João morreu de morte natural. O resto foi tudo morte violenta. Um dia, lá em São Paulo tinha um pastor, vocês já estudaram a revista dele, da escola dominical, Valdir Bíssigo, você já ouviu falar? Grande homem, era vice-presidente da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. E ele, coitado, saiu da igreja. Chegando em casa, 2 assaltantes, aqueles portão automático, os caras, ele vai entrando para dentro de casa, os caras passaram por baixo do portão, e eu não sei o que aconteceu, os caras atirou nele e matou. Eu tinha um cunhado que morava no interior de São Paulo, eu liguei, porque ele era fã do Valdir Bíssigo, né? E eu liguei para ele e falei, rapaz, mataram o pastor Valdir Bíssigo, rapaz, ele morreu. Ele disse, como morreu? Falei, rapaz, 2 ladrões, deram um tiro no peito do homem, mataram o homem. Ele disse, Deus me defenda. Isso é morte de ímpio, rapaz. O crente não pode morrer assim, não. Eu falei, oxi. Eu falei, está escandalizado com a morte do Valdir Bíssigo? Você já viu morte mais horrível do que a morte de Jesus? Morrer como Jesus morreu? Aquilo é a morte mais escandalosa
da história, tanto é que chegou um tempo que o Império Romano nem crucificava mais ninguém, porque era muito cruel morrer naquela condição. E os apóstolos? Paulo, que foi decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Filipe, que foi esfolado nas ruas da Alexandria, e a maioria dos outros, todos morreram, alguns morreram queimados. E os nossos irmãos que foram jogados na cova dos leões, jogados naquele coliseu lá de Roma, e devorados pelos touros, pelos leões, pelos lobos, vestidos de pele de ovelha, tudo isso aconteceu com o povo de Deus naquele tempo. Irmão, então entenda uma coisa, hoje nós estamos aqui, talvez passamos por alguns problemas na vida, mas a gente não está sofrendo tanto assim não, viu? Sabia disso? Eu gosto de brigar lá em São Paulo eu gosto de brigar porque lá tem muito nordestino. E os nordestinos, quando vieram lá da região deles, aliás, que eu sou um desses, vieram do Nordeste tudo lascado, irmão. E arrastando a cadelinha. Lá em São Paulo tinha um lugar chamado imigração, o camarada tinha que ficar morando lá. Aquele monte de gente num cômodo só, e ali ficava até arrumar uma colocação, um trabalho, para depois alugar uma casa e tal. Hoje você vai lá conhecer esses camaradas. A maioria são pastores, os filhos formados, psicólogo, advogado, todo mundo bom, todo mundo bem. Alguns já estão lá na ponta da pirâmide, bons carros, boas casas para morar, bom emprego, alguns aposentados, mas tudo reclamando da vida, murmurando da vida. Não sei o que tem. Eu falei, irmão, você lembra quando você chegou aqui, rapaz? Eu, se eu fosse Deus, fazia você voltar àquele seu estado lá. Aí acho que você ia dar glória a Deus, porque agora você está bem, só reclama da vida. Só murmura da vida, porque nós temos mania de reclamar por aquilo que nós não temos, e deixamos de glorificar a Deus por aquilo que a gente já conquistou, que nem merecedor a gente é, mas Deus nos abençoou, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia! Irmão, quando você começa a querer muito para viver, você vira um murmurador. João Bosco, pastor João Bosco, disse que ele não tem tudo que ele quer, mas o que ele precisa não falta para ele, não falta mesmo não. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da gente com muito carinho, nas mínimas coisas. Agora vamos terminar com Paulo. E como é que esse homem termina a história dele? Ele está lá na cadeia, ele escrevia cartas, mas ele escreve uma carta. E a carta que Paulo escreve, ele escreve para um menino, um moço ainda, garoto, pastor de igreja. Ao invés de ele escrever assim, faz uma campanha de oração por mim, porque hoje eu passei pelo julgamento, e eu fui condenado já. E ele disse, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Paulo era judeu e Lucas era grego, era o único que estava com ele. Era o doutor Lucas que ficava, ele registrava tudo que estava acontecendo, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Esse Lucas aqui era o companheiro fiel de Paulo. E Paulo falou, só o doutor Lucas ficou do meu lado, todos me abandonaram. E ele fala da sua sentença, ele diz, olha, a minha sentença já saiu e eu vou ser oferecido por aspersão de sacrifício, que era aquele líquido que jogava em cima do sacrifício, chamado de libação. Paulo faz uma comparação, e ele diz, mas o justo juiz já revelou a minha coroa. E ele termina a sua carta de uma forma maravilhosa. Ele diz, eu terminei o bom combate. Olha que lindo, irmão. Eu terminei o bom combate. E o que mais? Eu terminei o bom combate, como é o resto? Terminei a carreira e guardei. Está vendo? A espada não tirou a minha fé. Vocês sabiam, a tradição diz que Paulo, na hora que ele foi preso, e foram tirar ele da cadeia para cortar seu pescoço, ele entregou as mãos, falaram, dá suas mãos para ser amarrado. Paulo falou, não precisa amarrar as minhas mãos. Ele mesmo, voluntariamente, colocou a cabeça debaixo da guilhotina, ele colocou o pescoção, a guilhotina desceu, cabeça para um lado, corpo para o outro, mas no dia do arrebatamento você vai ver Paulo na volta da mesa, com cabeça e tudo, e nós glorificando a Deus na beleza da tua santidade. Muito obrigado, que Deus abençoe. Este é o ano do jubileu.
foi dada por nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada por nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, por meio da nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação. A condenação foi rasgada, e a dívida terminou, a herança restaurada,